A segunda parte da 5.3 está chegando e junto com ela a Clorind está vindo aí. Mas será que ela realmente vai valer a pena? Bem, é sobre isso que iremos falar hoje. A Clorind é uma main DPS Electro com espada. Começando pelo ataque básico dela, que não tem nada de importante no kit. Apesar de ser legal, não vai servir de nada na rotação e nem nada do tipo. Partindo para o que realmente interessa, a habilidade elemental dela. Ela entra num estado chamado Patrulha Noturna. Os ataques normais dela passam a se tornar tiros, e cada tiro cria um pequeno contrato de vida. Enquanto isso, o próprio botão da habilidade elemental é substituído por um tipo de dash, que caso contenha um contrato de vida ativo, vai curar a Clorind. Por essa explicação, você talvez já deve ter entendido como funciona a Clorind. Você sempre começa a parte dela da rotação usando a skill dela, e dando ataques básicos para depois usar novamente a habilidade elemental. Acontece que quando o valor do contrato de vida se altera, ou seja, aumenta ou diminui, ela ganha mais 15% de taxa crítica. Partindo agora para sua ultimate, ela é bem mais simples do que a habilidade elemental. Ela só dá um monte de cortes com a espada dela e cria mais contrato de vida ainda. É bem simples como já falei, e não tem nada de muito especial. Bem, a partir daqui você já deve ter entendido como é que ela funciona e como a rotação dela deve ser feita. Como ela é Electro, uma das melhores opções para fazer comp com ela seria times de dentro, ou seja, de aceleração. Também funciona um time de sobrecarga caso você tenha Chevrolet, principalmente se ela tiver C6. Porém, na minha opinião, o maior potencial dela é em times de aceleração. Se você for usar ela em times de aceleração, seria recomendado ter um Dendro, um Anemo e um escudo. No caso, o Dendro pode ser Nahida, a Yao Yao, no caso do escudo Zhongli, e em certos casos você pode usar um escudo Cryo, e inclusive a Citlali não funciona tanto, tá? Apesar que sim, ela tem um escudo, não é o maior foco dela e o escudo dela não é tão forte. Diferente de, por exemplo, de uma Layla que consegue superar ela. O foco da Citlali é ser um suporte, uma buffer, não exatamente um escudo. Então se você for usar um escudo diferente de um Zhongli, por exemplo, a Layla seria uma opção muito mais viável do que ela. No caso do Anemo, pode ser uma Sucrose, um Kazuha ou qualquer outro personagem parecido. Já em time de supercarga, seria ideal ter uma Xiangling para acompanhar ela. Um Bennett até funcionaria, mas a cura dele ia atrapalhar o contrato de vida. Mas se você quiser tentar, vai na fé. Um escudo para complementar e por último, a Chevrolet, e se tiver C6, maravilhoso, um time que com certeza vai dar um estrago. Já que estamos comentando sobre times, vamos falar sobre o maior problema dela na minha opinião, que é isso que depende se ela vale a pena ou não. Que é sobre o quanto que ela é cara, o tanto que você tem que gastar de recursos para você conseguir fazer com que ela dê um dano legal. Por exemplo, para ter o maior dano com ela, você teria que ter um Kazuha, uma Nahida, que são personagens 5 estrelas, ou seja, caros. Esse é o problema da Clorind, que ela simplesmente precisa de personagens muito caros para ter um potencial que, por exemplo, em outros personagens Electro você conseguiria ter com um preço muito mais baixo, sabe? Então só vai mesmo depender se caso você não tenha um DPS Electro ou se você realmente tenha gostado da gameplay dela. Porque, por exemplo, uma Raiden, ela consegue ser um tanto quanto mais barata e consegue dar um dano às vezes até maior. Sim, ela é um Arconte e até meio complicado comparar uma Arconte com uma pessoa normal, por exemplo. Mas ela vale a pena, sabe? Porém, tem essa questão dela ser cara. Se você tiver disposto a usar ela, bem, pode usar, vai indo. Se você tiver personagem, se você não se portar com o potencial máximo dela, vai na fé que eu tenho certeza que ela não vai te decepcionar. Quanto aos artefatos, você pode usar Fragmento da Harmonia. Outra opção muito boa também seria Trovão Furioso e em certos casos o Gladiador. Apesar que ele seja bom, não é exatamente necessário algo que você vai precisar. Tipo assim, não é algo que pode superar ou que chega perto das outras. Com certeza o Trovão Furioso e principalmente o Fragmento da Harmonia são muito melhores. Quanto aos status, na ampulheta, ataque ou proficiência. Proficiência é melhor em times de aceleração. No cálice, bônus de dano electro e na tiara, taxa ou dano crítico. Resumidamente, a Clorind vale a pena? Ela vale e muito. Ela funciona super bem, a gameplay dela é muito divertida, mas assim, para você conseguir desencadear
o maior dano, pra você conseguir, tipo assim, passar um abismo sem sufoco, tipo assim, ter certeza que não vai ter problema, você vai ter personagem caro. Só vai depender de você. Se você gostar da personagem, pode ir que eu garanto que ela é muito boa. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido tudo. Se tiver alguma dúvida quanto a build ou alguma coisa assim, eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma. Enfim, nos vemos na próxima. Valeu!